manifestação, eu digo que é espontânea, é absolutamente... Colegas de São Paulo foi para No 19º encontro regional dos advogados aqui da Baixada, Marcos da Costa cansado, a gente sabe que ele tem trabalhado bastante, mas efetivamente abrir a janela e estar no mar, os advogados santistas é o diferencial, né, Marcos? Não tenha dúvida, é muita alegria sempre voltar a Santos, essa terra que é um berço de todos nós. E agora fazendo esse 19º encontro de advogados, regional de advogados, com o Litoral Sul e com o Vale do Ribeira. Fechando esses encontros na atual gestão. Foram 19 encontros nessa gestão, cobrimos o estado inteiro, capital, litoral, interior, todas as subseções participando e nesses eventos, reuniões com as diretorias das subseções, discutindo a administração, mas também reunião com os advogados, discutindo a nossa ordem e a advocacia no estado de São Paulo. Marcos, a gente sabe a importância de todas as subseções, né? Porque quem está com um problema não quer saber se o processo é pequeno ou grande, o advogado tem que ser igual. Para a OAB, o advogado não é pequeno ou grande, todos são advogados, né? Advogadas e advogados, como vocês gostam de falar, que são hoje a maioria. Mas aqui na Baixada Santista, como você disse, tem um período diferencial. Você consegue levar nesse último encontro as reivindicações dos colegas, onde tiveram os presidentes falando, fazendo os seus conclamos? Dá já para fazer um parâmetro para a nova advocacia do futuro, Marcos? Eu sei que as gestões são de passagem, mas você é advogado, trabalha muitos anos pela ordem, quem não sabe disso. Pensa que o Marcos agora só está presidente em exercício, mas ele já trabalhou em vários segmentos da OAB. E você consegue hoje entender os clamores dos advogados. Você que foi tesoureiro, que é importante frisar, né? Conseguiram colocar as finanças da ordem em ordem e agora a ordem está de pé, né, novamente. Walter, você toca num assunto sensível, que é a questão da advocacia do futuro. Nós, nesses encontros, é possível identificar, primeiro, questões pontuais locais. Às vezes a questão com o magistrado, às vezes a questão com o promotor ou um delegado, às vezes é um problema de estrutura, a casa do advogado está precisando de uma reforma, uma ampliação, ou mesmo uma mudança. Isso funciona muito bem. Mas ao lado disso, tem uma visão também macro da advocacia, seja no sentido de problemas que a advocacia enfrenta, como agora, por exemplo, nós estamos sofremos há pouco tempo a questão da carga rápida, que por um ato da corregedoria foi tirado o direito do advogado ter o acesso rápido ao processo para tirar uma cópia e voltar ao cartório, nós conseguimos recuperar, seja questões relacionadas ao futuro mesmo. E aí, sem dúvida nenhuma, esse movimento atual, em especial do Tribunal de Justiça, de informatização do processo, por exemplo, o que nos fez perceber a necessidade de criação de cursos. Hoje nós temos cursos para que o advogado aprenda a lidar com o processo digital, a nos certificarmos, foi a primeira entidade certificada pelo governo federal como a OAB de São Paulo, como a autoridade para fornecer o certificado digital. A questão dos computadores, isso nos fez perceber que o advogado, principalmente o jovem advogado, precisava de linhas de financiamento e preços de computadores mais baratos. Nós fizemos convênio, por exemplo, com uma grande empresa, Dell. O computador para o advogado sai mais barato ainda nessa empresa. Enfim, nós nos cercamos de oportunidades que foram criadas a partir desse contato com a advocacia, pensando no futuro, nesse momento, em relação ao processo digital. Marcos, você que advoga há tanto tempo na questões tecnológicas, questões de computador, a gente sabe que é difícil. Você troca de celular, a minha amiga Santa Maria da Cássia gosta do papel, eu acho que o papel nunca vai acabar. Esse é o nosso diferencial, a gente acredita no papel. Mas a tecnologia, o computador, é inegavelmente muito mais rápido, muito mais fácil de se trabalhar. O próprio Tribunal de Justiça tem visto isso. É um convencimento constante dos colegas, quando você faz suas palestras, quando você está no interior do estado, tem aquele advogado mais antigo, mas depois que ele vê a facilidade, ele se rende e vê que é inevitável, é irreversível. Quem achava que não ia ser assim, que não ia informatizar, se equivocou. Hoje tudo é informatizado, né, Marcos? Até existem várias digitalizadas, onde nem existe papel, né? Vou lhe dar um exemplo da importância, às vezes, do bom uso da tecnologia. Durante muito tempo nessas viagens, eu constatei a dificuldade do advogado, que tinha principalmente no interior, os locais mais distantes, de acesso ao diário oficial para começo do prazo. O diário em papel, ele circula na capital primeiro, ele sai da gráfica, circula na capital e ele é transportado fisicamente. Em algumas comarcas,
como Rosana, por exemplo, como Pereira Barreto, o tempo que demorava o papel fisicamente para chegar, perdia 2 dias. Tinha como é que chegava 48 horas depois. E são 48 horas de prazo que o advogado tem para cumprir uma determinação ou eventualmente um recurso que ele tem que interpor. Pensando nisso, que a proposta que eu fiz no Congresso Nacional, o Diário Oficial Eletrônico. Hoje, todos os tribunais têm Diário Oficial Eletrônico, graças a uma proposta que eu fiz de inclusão na Lei 11.419, de informatização do processo, do Diário Eletrônico. E com isso, hoje, assim que sai o Diário Eletrônico de um Tribunal de Justiça, por exemplo, tanto o advogado da capital como o advogado do interior, ele tem acesso no mesmo momento. E, em paralelo, nós fizemos as intimações eletrônicas. O advogado, além de ter essa possibilidade de acesso mais rápido, ele tem esse serviço importante da ordem, em que a ordem separa as publicações dele e ele, quando chega no escritório para trabalhar, já está lá, ele já sabe qual o prazo que ele tem que cumprir, sem nenhum custo. É completamente de graça para o advogado, para o advogado. Agora, Marcos, me diz uma coisa. Os advogados são muitos, mas às vezes esquecem disso. E às vezes pensam que brigaram no bom sentido, obviamente, democracia é isso, Estado Democrático de Direito, mas o tempo que a gente pega, às vezes, se degladiando, brigando com o colega, a gente poderia estar brigando com o Estado, que é o maior gestor dos processos. Quantos advogados, às vezes, brigam aí por precatórios, por questões aí processuais? Então, deixa uma mensagem para aquele advogado jovem, aquele advogado que está iniciando, que o importante é participar da ordem, seja em que segmento for, em qualquer comissão, porque isso ajuda no seu desenvolvimento estudantil, no seu desenvolvimento acadêmico, mas que a ordem tem que brigar contra aqueles que nos atrapalham, que é o Estado, a União, o Estado, o município, que são os maiores gestores de processo. O tempo que a gente perde discutindo algumas questões, dava para ser unido, como você falou que você fez essa menção aí do Diário Eletrônico, dava para estar tendo ideias para a gente melhorar como um todo o nosso país. E aí não se precisava tantas ações contra a União, Estado, município, e que às vezes a gente morre e não deixa nem para os netos, às vezes até para os bisnetos é difícil de receber, né, Marcos? É verdade. E com o agravante de que o magistrado, o promotor, o delegado, como agentes públicos, eles no embate diário, e mesmo aqueles que ainda diz respeito às nossas prerrogativas profissionais, têm a proteção do Estado, porque são agentes do poder público. O advogado não, o advogado é essencialmente privado e só conta com essa força diferente com a própria OAB. Nós nos valemos da ordem, da grandeza da nossa instituição e da força da união dos 300 mil advogados no embate que diariamente nós temos com essas autoridades. De forma que fica aí o recado para o jovem advogado nesse sentido, que nós temos muita alegria em recebê-lo e temos certeza que a partir do momento que ele recebe a sua carteira, ele também vai ter muita alegria e muito orgulho em dizer: sou um advogado, sou uma advogada. Obrigado, Vilmar. Obrigado, Walter, e parabéns mais uma vez por esse programa que é uma referência para todos nós. Walter Tavares, diretor da CASP, vai falar um pouquinho do 19º Encontro Regional da nossa região. Hoje, realmente, a Baixada está em festa, porque a cidade de Santos sediou, desde sexta-feira, o 19º Encontro das subseções, né, de toda a Baixada, conseguindo reunir no dia anterior uma reunião de trabalhos onde foram discutidos os problemas de cada subseção, desde Jacupiranga até o Guarujá, tanto problemas da seccional como da CAASP. Então foi muito benéfico esse encontro da Baixada, onde reuniu todas as subseções e praticamente pode-se dizer, Walter, que a cidade de Santos viveu um grande momento nesse fim de semana, trazendo todas as subseções para discutir seus problemas, sediando esse encontro, por sinal, o último encontro do ano e dessa gestão. Gostaria de acrescentar ainda, Walter, sobre o serviço que a CASP ela presta nesses encontros, isso em todo o estado de São Paulo, que é aquele serviço de glicemia, colesterol, massagem e tendo sempre pronto um médico para atender os advogados, que infelizmente às vezes acontece de ter um fora do padrão
sobre o aumento de colesterol, glicemia, e daqui eles saem orientados para procurar, se no caso, um especialista da área. Para quê? O advogado, justamente a CASP tem esse trabalho, esse presta serviço, que é uma prevenção, né, à saúde do advogado, que o advogado no estresse do dia a dia ele necessita. Bem, amigos, estamos de volta para o estúdio, mas infelizmente o tempo do programa de hoje chega ao seu final. Espero que tenham gostado da 19ª parceria da OAB com os advogados. 19º Encontro Regional dos Advogados de Santos e Região, realizado aqui na nossa cidade de Santos. Parceria com a CASP, como sempre. Um abraço ao nosso querido presidente Fábio Romeu Cantão Filho e demais diretores. O programa de Cidadania de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, você tem mais na internet, nas reprises. É um programa que é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa. Direito e